A população do país deve chegar a 233 milhões de pessoas até 2047, de acordo com o dado divulgado pelo IBGE na semana passada. E até 2060, um quarto da população brasileira deverá ter mais de 65 anos. Nós estamos falando de uma população mais velha e que, com a expectativa de vida aumentando, quais são os desafios para lidar com essa realidade? Com a gente hoje, a professora e pesquisadora do mestrado em envelhecimento humano da UPF, doutora Marilene Rodrigues Portela. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada. Professora, olhando para o futuro parece estar distante, mas a realidade, na verdade, ela deve ser pensada agora. A gente está preparado para isso? Quais são os desafios para essa população mais velha? Pelas leituras que a gente se faz, tanto a leitura da realidade como dos estudos, nós já estamos vivendo uma realidade bastante preocupante em termos de envelhecimento populacional e os desafios são muitos. Só para ilustrar, à medida que a pessoa vai envelhecendo, tanto que seja numa condição normal, vai aparecendo alguns problemas próprios da fisiologia do envelhecimento. Mas também à medida que se convive com mais idade, é natural que apareçam mais problemas de saúde. Então, nós temos desafios, tanto da sociedade para se dar conta dessa realidade, desse fenômeno, quanto do próprio país se preparar em termos de políticas públicas para atender a esse segmento populacional. E, por outro lado, também das famílias se prepararem e do próprio indivíduo se preparar para conviver com essa condição. Hoje as famílias enfrentam algumas dificuldades. Quem tem um familiar idoso para cuidar em casa, muitas vezes com a rotina agitada do trabalho, não tem o tempo suficiente, ou se tem uma pessoa com algum problema de saúde, também não tem as condições suficientes para cuidar desse familiar. Nós temos uma realidade bastante específica. Por exemplo, quando o idoso ele avança na idade, com seus 80, 90 anos, e ele consegue fazer as suas atividades da vida diária, tipo assim, tomar seu banho, escovar seus dentes, comer o seu alimento, ele está independente, ele consegue ir adiante. Mas quando nós temos pessoas com dependências ou incapacidades, ou mesmo pessoas com demência, nós precisamos de ter na família alguém que cuide. E esse cuidador precisa se preparar para trabalhar com esse problema. O que nós percebemos em termos de política pública? O cuidador familiar, ele é invisível para os serviços. Nós temos política que tem programas específicos para a pessoa idosa e mesmo assim muito incompleto ainda. Então, o cuidador familiar, hoje ele é invisível para as políticas, ele é invisível para o próprio serviço, a exemplo da atenção básica. E de parte, então, das políticas públicas, o que mais que deve ser feito? Olha, nós precisamos trabalhar a formação de recursos humanos para atuar frente a essa demanda. Nós precisamos discutir na escola, desde a mais tenra idade, a essa convivência cada vez com pessoas mais velhas. Por quê? Porque chegar na velhice é um processo de construção, o envelhecimento é um processo de construção. Tem uma parte que é de responsabilidade da pessoa, o seu estilo de vida, as suas escolhas que ela faz. Mas tem outra parte, por exemplo, para atender as pessoas mais velhas, que não depende das minhas escolhas, mas depende da escolha, por exemplo, que são feitas pelos nossos governantes. Como que se planeja o cuidado, os serviços de atenção. Então, hoje nós vivemos uma realidade muito complicada em termos de serviços, mas nós precisamos dar conta para atender a população de todas as faixas etárias, para quando chegar na velhice, ele chegar em melhores condições. Quais as mudanças que deveriam ser imediatas? Olha, eu acredito que de imediato dar conta de dar um suporte ao cuidador familiar, de nós conseguirmos que as políticas que já existem sejam implementadas efetivamente, porque às vezes entre a realidade do que está posto legalmente e o que nós confrontamos lá
existe um grande hiato. Então, acho que de imediato o que nós precisamos é fazer valer os direitos que as pessoas idosas já têm e que já foram consolidados na lei, preparar a família e discutir na sociedade, de um modo geral, como queremos envelhecer e o que é necessário para que envelheçamos com melhor qualidade de vida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Agradeço. Um bom segundo semestre, então, de aulas aqui na universidade. Muito obrigada.